segunda-feira de carnaval, muito boa noite. Tribuna Independente trazendo uma programação repleta de informação, curiosidades sobre a vida e a cultura do nosso país. A gente vai falar de esporte, que já trouxe, na verdade, tantas alegrias ao nosso país. E hoje nós vamos falar de um esporte específico, o vôlei. E a gente vai receber a campeã olímpica Fernanda Ferreira, a Fernandinha do vôlei feminino. Mas vamos começar falando sobre cultura popular brasileira. Afinal de contas, estamos na maior festa popular do mundo, o Carnaval. E para entender esse fenômeno cultural, a gente vai receber o jornalista e professor da PUC de São Paulo, Roberto Coelho. Seja muito bem-vindo. Alegria de poder recebê-lo nessa noite. Seja muito bem-vindo, segunda-feira de carnaval. Segundona, né? Por que o carnaval é tão forte no Brasil e não necessariamente é forte em outras partes do mundo? É uma transformação interessante cultural brasileira, né? Primeiro, você começa com os índios, que já faziam isso nas porangabas. Então, a ideia de se reunir, batuque e dançar já era uma coisa habitual da terra brasileira. Depois você junta a isso o português que gostava de fazer as festas também cantadas e no batuque da musicalidade portuguesa. Depois você junta o africano, que também tem essa tradição. Claro, só podia dar em samba, né? Sem dúvida. E quando a gente vê, e um bom samba, né? Somos admirados no mundo pelo samba que a gente faz, pela cultura que a gente tem. Ao mesmo tempo, são muitas as críticas em relação ao carnaval, como sendo uma festa dos excessos e muita gente, assim, bate firme nessa tecla. Qual que é a sua visão, assim? O que o carnaval traz de contribuição, de valores, no seu aspecto positivo, por exemplo, para o nosso país? Bom, o nosso país tem uma diferença de carnavais, né? Nós não temos um carnaval, nós temos carnavais. O carnaval de São Paulo é diferente do carnaval do Rio, que é diferente do carnaval de Salvador, que é completamente diferente do carnaval do Recife. Então você tem aqui modalidades culturais diferenciais dentro do próprio país, não é? Então, se você olhar para como que elas foram configuradas, você tem que olhar para as culturas que criaram essas cidades e essas musicalidades. Então, isso daí eu acho que dá a riqueza do samba e das atividades culturais brasileiras, né? Quando a gente fala de carnaval, quando a gente fala de cultura popular, ao mesmo tempo tem assim muita, não sei se eu vou usar a palavra certa, muita crendice em relação à cultura popular. Tem muitos mitos em relação à cultura popular. Certeza. Ao mesmo tempo a gente fala, nossa, são algumas coisas relacionadas à superstição. Está tudo misturado, é isso mesmo? Mas cultura é isso, né? Cultura é tudo misturado. Se você pegar o carnaval, você vai pegar aqui em 600 a 590 antes de Cristo, o carnaval já existia na Grécia. E aí é óbvio que num tempo desse, o misticismo, a ideia de religiosidade, mas a religiosidade pagã, já era colocada ali. Então, as festas, as maneiras pelas quais as pessoas se colocam, tem isso de saudar a entrada, por exemplo, do equinócio de primavera, que é o momento que a gente faz o carnaval. Se você olhar para isso, você vai ver que essa configuração em 590 depois de Cristo é adotada pela Igreja Católica que estava iniciando. Que antecede o período da Quaresma. Da Semana Santa, século XI. Então, no século XI, quando você faz a Semana Santa, que era a preparação para a Quaresma, e aí falando catolicamente, não é? O que acontece? Você estava se preparando para um momento de penitência, para um momento de pensamento interno. Então, o que você fazia antes? Vamos fazer uma festa, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Então, esse momento de catarse, né? De extravasamento. Isso. É aquele momento antecedente do momento de introspecção, do momento de pensamento interior. É claro que isso leva para o misticismo. E aí, uma série de crendices. Arruda atrás da orelha, gato preto debaixo da escada, essas coisas todas que nós vamos colocando na nossa vida cotidiana, não é? Mas faz parte, né? Me parece que essas crenças, ao mesmo tempo as superstições, ao mesmo tempo o simbólico, que nos faz humanos.
Mas sempre foi isso, né? Se você pegar lá no rupestre, o batida do tambor no rupestre já era um princípio de musicalidade, né? Se você pegar a ideia do sonoro, a ideia do visual, ela está muito pregnada na ideia de nossa formação como um humano. Então, nós precisamos disso, nós precisamos desses enfeites todos, não é? Para nos representarmos. E nós usamos o som, a sonoridade, a musicalidade para nos congregarmos, não é? Será que não teve um momento, sei lá, de 40 anos para cá, agora me parece que a gente está redescobrindo, mas onde a gente ignorou um pouco a questão dos rituais, dos símbolos, é como se eles perdessem um pouco essa magia e a gente, numa sociedade tão rápida, a gente já logo foi por um outro caminho, que seria assim, das coisas muito práticas. As coisas práticas fazem parte da vida, mas ao mesmo tempo o simbólico também tem o seu espaço. Sabe o que tem? Às vezes nós estamos colocando como grau teológico os nossos aparelhos. Nós estamos os admirando. Veja só esse meu novo telefone super moderno. Você está admirando aquilo como um símbolo. Você também está transpassando para esse tipo de coisa. Só que mediado pela tecnologia. Mediado pela tecnologia. Mas aí é que está. Se você pegar o século XX, ele transformou a ideia de cultura na ideia de indústria. E aí essa indústria de cultura foi transformando isso para dentro da tecnologia, não é? Você falou assim de superstição, você falou de símbolo. Eu vejo, por exemplo, bonecos gigantes também fazendo parte dessa festa. A gente tem, por exemplo, a ideia assim, de que o carnaval é esse momento de nos fantasiarmos, de colocarmos máscaras a outras pessoas, de tirarem assim, as próprias roupas, de uma forma ou de outra, com mais ou com menos. Como é que você interpreta esse lado, o figurar, né, das coisas, esse lado visual do carnaval nosso? Nós temos que saber de onde que veio cada coisa. Então, as festas do Recife e Olinda são festas portuguesas. Então, essa ideia dos cabeções e da dança girando é uma atividade portuguesa que veio e ficou ali para o Recife. A ideia das cabeças é da representação, é o agigantamento. Aí você levaria isso a algumas coisas místicas, né? Que era o homem da noite, que ficava lá e ele era grande, e aí ele levava as pessoas embora. E aí então você transpassa isso para uma festa, bota isso numa festa popular, as pessoas vão seguindo o homem da noite. Aí depois aqui a gente adapta a ter o homem da tarde, a mulher da manhã. Tem o homem do meio-dia. O homem do meio-dia, né? Se você pegar o carnaval da Bahia, ele vai trabalhar com o candomblé, ele vai trabalhar o afoxé, ele vai trabalhar a mistura afro dentro da cultura brasileira e misturada com a cultura portuguesa. Então, o que é? É seguir o sujeito que está tocando. No carnaval do Rio de Janeiro e depois o carnaval de São Paulo, que começou em São Paulo, começou com carro, né? Fazendo o desfile em cima de carros ali na Avenida Paulista. E no Rio de Janeiro era o samba de rua. E aí depois ele vira a escola de samba. E aí depois ele vira essas festas tradicionais. Então, se você olhar para cada um desses aspectos, você tem a ideia do candomblé, a ideia do negro liberto, a ideia do português e a ideia da industrialização, fazendo então o corso, né? Que era o desfile de carros alegóricos dentro da Paulista. Tudo isso vai fazendo uma tradição, não é? Quando eu vejo, por exemplo, a tradicional a lavagem, né, das escadarias do Bonfim, que inclusive antecede o carnaval baiano, eu fico me perguntando, mas assim, quais elementos realmente são católicos, que elementos estão relacionados ao candomblé, como é que a gente lida com essa questão cultural ou multicultural dentro de um mesmo espaço religioso, de um mesmo espaço social? Né? É a preparação para o que virá na quaresma. Então, para a cultura africana, a lavagem do Senhor do Bonfim, que na verdade é uma outra santa, né? É fazer com que aquilo seja sagrado para que tudo ocorra bem no momento da festa. Então, olha só que interessante.
você limpa o lugar como se você lavasse a coisa do passado. Tá. E preparando para o que vem do futuro. E aí o que vem? Vem uma festa em sagração a isso e depois da festa a introspecção. Então primeiro eu lavo o ambiente material, o ambiente do meu viver e depois eu me lavo. Já fazendo uma referência espírito, direta àquilo que é a minha realidade interior. Só que isso é afro. Isso não é nem português, nem índio. Isso é afro. Nós trouxemos para isso e incorporamos isso na religiosidade. E como é bom quando a gente percebe que há cada vez mais respeito no nosso país por uma compreensão, porque o conhecimento também eu acho que nos faz mais maleáveis com as questões culturais. Bem, ter conhecimento sempre é bom, não é? Sempre. E no Brasil, uma coisa que acontece que eu acho muito deliciosa é que nós conseguimos conviver bem com várias culturas ao mesmo tempo. E nós conseguimos fazer também um outro negócio que é muito interessante. Nós misturamos essas culturas e dá numa cultura brasileira. O estudo de cultura brasileira, eu que estou lá no CELAC, né, cultura latino-americana, é completamente inusitado, porque o que acontece? Se você pegar a cultura brasileira, ela remete a várias culturas ao mesmo tempo. E ela é nossa. Ela é tipicamente brasileira. Dá para estudar assim. É como o barroco brasileiro, né, que é estudado separado. A gente tem só mais alguns segundos, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para entender um pouquinho mais o samba. O samba, ele nasce ali na senzala, com os escravos. O samba hoje toma uma proporção de uma grande apresentação, é o show, ao mesmo tempo toda a industrialização, como você diz, e todo o caráter mercadológico. Mas o que tem ali na raiz do samba para ser essa característica brasileira? Redundando e falando, né? Era a música do senhor da Casa Grande, ouvido na senzala e fazendo tum, cutum, tum, tum, cutum, tum, tum, lembrando a África. E lembrando o cutum, 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 do índio, e aí você trabalha essa musicalidade, ele vira essa cadência, e no início você fazia pá, 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 turum, pá, 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 turum. E que isso depois veio cadenciando e virou o samba carioca. Fantástico. Vamos falar mais sobre isso, vamos trazê-lo outras vezes. Cultura popular me parece que é uma forma também da gente entender a nossa raiz, o nosso povo, a nossa vida, inclusive com perspectiva de futuro, porque sem entender a história, eu acho que fica muito difícil olhar para frente. Com certeza. Tá certo? Tá certo. Roberto Coelho, professor da PUC de São Paulo, obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Reinaldo Canto, seja muito bem-vindo, nosso jornalista e também jornalista da revista Carta Capital. Boa noite, muito boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. E parece que há uma unanimidade, a gente não anda mais nas grandes cidades. A gente fala de mobilidade, mas na verdade, mobilidade que significaria talvez o sair, o partir, o voltar, cada vez mais difícil nas grandes cidades. O que a gente tem verificado que agora, com um grande aumento no número de veículos, que passou a ser muito fácil comprar os carros, né? Nós verificamos que as cidades elas foram construídas e planejadas de uma maneira a não atender efetivamente a população como um todo. As cidades eram construídas para carros, só que se nós virmos bem, por exemplo, nós temos em torno de 30% das pessoas que se deslocam nas cidades de carro. Enquanto você imagina, então, se você planejar uma cidade para 30% da população, deixando de lado os interesses de mais de 70% das pessoas. Então, é muito importante que os nossos gestores públicos, tudo bem, já com muito atraso, mas comecem a pensar que a cidade precisa ser planejada e a mobilidade urbana para atender a todas as pessoas. Se começarem a pensar agora, na verdade, a gente sabe que não é uma coisa para próximo ano ou para daqui 5 anos. Me parece que o projeto tem que ser a longo prazo. Qualquer política pública, seja na área de mobilidade urbana, na questão da educação, da saúde, ela tem que visar sempre o longo prazo, no atendimento maior às pessoas e não simplesmente resolver, às vezes, um problema que é circunstancial. A gente, às vezes, vê uma situação em grandes cidades em que o gestor público, o prefeito, ele pensa assim, bom, precisamos construir uma ponte porque os carros precisam passar por aqui e não estão tendo acesso. Agora,
Você pode até olhar a necessidade imediata de ter uma ponte, mas você tem que olhar a cidade como um todo. O que é aquela ponte? Aquele valor que vai ser utilizado do teu orçamento para construir a ponte vai repercutir no restante da população. Aquilo efetivamente é a melhor solução ou talvez outras ideias poderiam ser colocadas em prática? A gente vê, por exemplo, as atitudes que foram sendo tomadas ao longo de décadas, mas principalmente nesses últimos 10 anos, o grande incentivo para que as pessoas comprem o próprio carro. Ao mesmo tempo, a gente vem com todo esse discurso de que, olha, precisa mais pensar em políticas públicas, precisa pensar no transporte coletivo, mas não tem aí uma incoerência? Assim, ao mesmo tempo, alguém diz assim, não, mas isso aí é fundamental, porque a gente precisa aí ter o mercado aquecido. Como é que a gente fica nessa situação de querer aquecer o mercado e, ao mesmo tempo, de querer uma condição de vida melhor para todos nós? É uma equação muitíssimo complicada, porque desde que nós tivemos aquela primeira, eu acho que o nosso telespectador lembra disso, da grande crise que teve em 2008, que afetou principalmente Estados Unidos e depois, na sequência, a Europa, na época o presidente Lula disse assim, no Brasil vai ser uma marolinha. Então, quer dizer, acabou até, na época, não atingindo tão fortemente o Brasil. E uma das medidas tomadas foi exatamente reduzir o IPI dos automóveis, como você disse, para manter a economia aquecida, para que as pessoas comprassem carro. Você tem uma cadeia produtiva que emprega muita gente, né, na cadeia produtiva do automóvel. Só que aí você faz o seguinte, não houve nenhuma contrapartida. Qual seria essa contrapartida? Você reduz, você tira os impostos, ou seja, você, de certa maneira, tira dinheiro de toda a sociedade e joga apenas num segmento, que é o segmento das montadoras. E a elas não é exigido nada, apenas que venda seus veículos. Assim fica fácil. Na verdade, se fosse feito em matéria de, vamos pensar em inovação, ou vamos investir, seja em carros flex ou movidos a biomassa, carros elétricos, não houve na época nenhuma medida nesse sentido. E aí, além de não se resolver só se resolver um problema a curto prazo, se jogou o problema principalmente para os prefeitos. Hoje a gente verifica aqui no Brasil, não são apenas as grandes cidades, as médias cidades brasileiras estão com problemas seríssimos para conseguir equacionar a questão do transporte. Só para terminar, temos só em uns segundinhos, mas e a condição, a gente falou das ruas, está tudo certo, assim, as complicações todas nós temos consciência, mas e a situação das nossas calçadas? Alguém me disse certa vez assim, olha, pela calçada a gente já percebe quem é o povo. Ao mesmo tempo, um amigo meu alemão me disse tempos atrás, Dalcides, não precisa ir para a academia, não. Anda ali próximo da sua casa. Não tem como andar próximo da minha casa. É como se fosse um rally. Exatamente. É aventura demais. Como é que nós vamos lidar com essa situação também? Olha, tem um estudo, até eu convido o telespectador a acessar o portal Mobilize, que é www.mobilize.org.br. E ele tem um estudo extraordinário sobre a situação das calçadas no Brasil. E a gente verifica que, na verdade, uma grande cidade, ela se constrói a partir do momento em que as pessoas possam andar. Né? E é interessante também a gente pensar que a calçada é o primeiro contato das pessoas, estejam elas em carros ou saindo de suas casas ou do trabalho. O primeiro contato é a calçada. Portanto, antes de qualquer outras melhorias, nós termos calçadas viáveis é sinal efetivamente de progresso e de que a gente começa a ir por um bom caminho. Eu quero te agradecer, Reinaldo Canto, da revista Carta Capital, nosso jornalista também aqui fazendo seus comentários, análises sobre fatos, realidades que tocam a vida de todos nós todos os dias. Obrigado. Um grande prazer, muito obrigado e boa noite a todos. A gente agora vai falar de um assunto que tem tudo a ver com cidadania, mas não é falar de qualquer jeito, não. Ele estuda os caminhos e as perspectivas para o Brasil. Eu vou conversar agora com o jornalista Adalberto Piotto. Vamos lá. Adalberto Piotto, que alegria te receber aqui. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Foi você que me falou um dia que a gente, assim, é ávido pelos direitos, mas a gente se esquece que a gente também tem deveres. Nós somos... A minha convicção brasileira hoje é que nós vivemos o Estado dos direitos, não o Estado de direito que prevê deveres também. Aliás, se não me engano, a Constituição de 88, que é maravilhosa, mas ela tem a citação direitos, acho que 6 ou 7 vezes mais do que deveres.
E não se faz uma sociedade com esse desequilíbrio. Uma sociedade organizada e civilizada não se faz. Hoje no Brasil todo mundo acha que tem direito. Todo mundo tem direito de reivindicar, tem direito de manifestar, tem direito de parar a rua, tudo bem. E o dever do outro de poder também passar por aquela avenida? O direito do outro, o seu dever de dar passagem. O direito de ir e vir, que é manifestado por todo mundo, e em todos os aspectos, é o de ir e vir seu e do outro. Hoje todo mundo se acha no direito de exigir tudo. É aquela história, eu tenho o direito de votar, ótimo. E o dever de cobrar o candidato que foi eleito e acompanhar o mandato dele? Não. Eu tenho o direito de me manifestar, tá? E o dever de deixar a rua livre para o outro também poder ir e vir? Eu tenho o direito à escola de qualidade. E o dever de acompanhar o seu filho na escola? Bom, o dever não entra nessa história. É o Estado dos direitos e não o Estado de direito. William Lopes, que é um grande jornalista do Band Esportes, tem uma frase que falou certa vez, eu falei, mas ele está certo. Ele disse assim, ninguém veio aqui e impôs a Copa do Mundo para o Brasil. Não. O Brasil foi lá, pediu, sugeriu. Tem um processo para a candidatura. Então, está certo, William, perfeitamente. Isso é um desejo, foi um desejo manifesto do Brasil, foi um manifestado pelo país. Eu quero sediar. Você concorre, enfim, na verdade quase nem houve concorrência, mas o fato é que o Brasil quis. Então, por exemplo, embora eu, e te digo aqui uma boa, que fui contra lá atrás, hoje eu não sou contra, eu vou de alguma forma receber bem quem vier assistir a Copa no país, quero que funcione bem, mas não vou deixar em nenhum momento de cobrar o que eu acho que devo cobrar. Porque esse é o meu dever de fazer cobrar. O reivindicar direitos nessa hora é o seu dever de cidadão. Coisa que o devia ter feito lá em 2007, a maioria da população não fez. E quando eu digo a maioria, Dalcides, é a maioria dos ricos, é a maioria dos letrados, a maioria dos iletrados, a maioria dos ignorantes, a maioria de todo mundo. A maior parte do país embarcou naquilo. É impossível você ter um estado de coisas como nós temos hoje, que afeta a maioria, sem que a maioria tenha bancado isso no passado. Certo. Não há meia dúzia capaz de mudar o destino de um país. Não existe mais isso. Teria que ser uma ditadura, aí o ditador determina. Não, não é. A democracia é fantástica porque ela divide culpa também. Ela divide direitos, mas ela divide culpa. Se o país caminhou por esse lado, foi porque a maioria, de alguma forma, errou na mão. Não quero dizer que tenha feito com má intenção, não acredito nisso. Mas a maioria errou na mão. O sujeito achou que o político tinha que ser honesto, mas ele não foi quando ele tentou subornar o guarda. Ué, que diferença tem isso? A diferença está nos milhões desviados ou nos reais que você paga para o guarda? Mas o processo é o mesmo. É tão deletério a sociedade quanto. O que hoje parece ser, e voltando ao assunto que você me perguntou logo no começo, porque os brasileiros estão deixando, eu de novo não vou questionar quem deixa, não há problema. Eu gosto de saber que tem brasileiros no mundo inteiro. A gente admirava os americanos nos anos 70 porque tinha americanos no mundo inteiro. Até porque depois da Segunda Guerra eles ficaram onipresentes no mundo. Faz bem ter brasileiros. Eu me sinto bem quando cruzo com um brasileiro lá fora. O que me incomoda é o porquê que esse brasileiro está deixando o país. E é nisso que a gente tem que se questionar para ver. Porque o que a gente vai fazer? Vai abandonar o país? Todos os 200 milhões de pessoas pegam o próximo avião, primeiro não vai ter aeroporto. E vai todo mundo embora e faz o quê? Eu tenho um amigo argentino que eu digo para ele, olha, eu faço quando eu vou comentar, sobretudo quando eu vou falar do meu filme lá, eu falo assim, tá, então a gente abandona o país? Eu falei assim, os argentinos disseram que aceitam, mas eles não querem os brasileiros dentro, pelo sim nós brasileiros. Então, não, aí as pessoas, não, para os argentinos, então, claro, é uma provocação só, né? Adalberto Piotto, que inclusive você falou do seu filme, fala rapidamente, temos 30 segundos, mas fala do seu filme, que eu acho que é assim, um dos melhores documentários que eu assisti nesses últimos tempos. Que você gentilmente me deu espaço no final do ano passado para falar dele aqui. O filme é um documentário, chama-se Orgulho de Ser Brasileiro, e claro, o nome pode gerar aquela ideia de que é ufanista ou é crítico demais. Tem nada a ver. É uma discussão real. Exato. De nós por nós mesmos, profunda, sem intervenção estrangeira aqui, porque é o que eu disse, você vai fazer o quê com o país? Vai abandonar? Não, vai consertar. Talvez o processo de conserto seja longo, mas o processo de conserto te dá o direito e a possibilidade, e eu chamo de o privilégio, de ser protagonista da mudança. Outros que nos antecederam trouxeram a redemocratização desse país, a estabilidade da moeda. Talvez agora seja o nosso desafio, é fazer esse país ficar civilmente aceitável, a civilidade nesse país.
Adalberto Piotto, jornalista e nosso comentarista de cidadania aqui no Tribuna Independente. Eu quero te agradecer. Eu fiquei curioso com essa história dos direitos e deveres, um Estado de direito, um Estado dos direitos. Vamos voltar a falar sobre isso? Vamos, com o maior prazer, Pode com ser? o maior prazer, sem dúvida. Obrigado mais uma vez. Então, Cides, obrigado, viu? Obrigado a você aí de casa também. Olha, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, completa 1 ano de pontificado nesse mês de março. E para nós que pudemos acompanhar a sua trajetória e saber um pouco mais sobre a sua história de vida, as suas reflexões, seu modo de pensar, é claro que todos nós ficamos assim, encantados com o conhecimento e ao mesmo tempo com a humanidade do nosso Papa. E eu gostaria muito de convidar você a ter uma abordagem ainda mais profunda. Muitas vezes nós falamos de transformação, muitas vezes a gente fala de renovação da nossa igreja, mas são gestos concretos que trazem em si amor, ternura, é que realmente fazem a diferença. Por isso que eu gostaria que vocês conhecessem cada vez mais o nosso Papa Francisco, pelos gestos. Agora é hora de conhecê-lo através dos seus pensamentos, e é com muito orgulho que eu falo que a editora Ave Maria, que tem a missão de evangelizar e levar a palavra de Deus, tem feito um trabalho maravilhoso com o livro de Jorge Bergoglio, Papa Francisco, Deus não se cansa de perdoar. São as mensagens de misericórdia, de perdão de Deus. E hoje eu quero mesmo que esse livro esteja aqui em destaque. É um lançamento da editora Ave Maria, Deus não se cansa de perdoar, onde o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, com as suas reflexões, com o seu jeito de conduzir, sempre de uma forma muito humana, muito fraterna, muito dele e com essa densidade toda de conhecimento. O nosso Papa tem realmente grandes e boas inspirações para a humanidade. A gente vê isso nas homilias, repletas de profundidade espiritual, e ele sempre tocando numa tecla fundamental. Deus é um Pai misericordioso e a sua essência é sempre o amor. Deus não se cansa de perdoar. É um livro no qual o Papa Francisco nos prepara para viver a Quaresma através da oração, da penitência, do amor, do perdão, conhecendo um pouco mais quem é o Deus de misericórdia. Eu convido você a adquirir já o seu livro, Deus não se cansa de perdoar, e outros livros escritos pelo próprio Papa Francisco. Você entra no site www.avemaria.com.br, você pode ligar no horário comercial 0800 7730 456, ou se preferir, você pode ir até uma livraria católica mais próxima aí da sua casa. Editora Ave Maria, um compromisso com a palavra de Deus. Convido você a realmente fazer uma experiência de oração, lendo bons livros. E bons livros, editora Ave Maria. A gente acredita, a gente gosta, a gente vê. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e logo em seguida a gente vai falar com o William Lopes, jornalista do Band Esportes. E também a gente vai receber Fernanda Ferreira, a Fernandinha do vôlei. E a gente vai falar sobre essa modalidade esportiva que tem sim tocado muita gente para o gosto e o desenvolvimento do esporte. Mas são muitos os desafios. Quais são os desafios na visão de Fernanda Ferreira? Rápido intervalo, eu volto já já.